Desde o perturbado Red Pill do Campari, que praticou a Lei Maria da Penha. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, socorro. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o analfabeto mais seguido do Brasil, que se tornou odiado até pelos amigos de infância. Começamos a perceber que este tal de luva de pedreiro pode, na verdade, ter sido o pior erro da internet brasileira de todos os tempos. O garoto humilde se mostrou arrogante, o amigo se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Essas são as 10 quedas mais satisfatórias de toda a internet desse ano de 2025. Infelizmente, no meio delas, existem 2 casos que passaram completamente dos limites, envolvendo prisões severas. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Podpah. Oi, eu fui processado pelo Podpah. Bem sério mesmo em relação ao Podpah, porque os caras estão tentando acabar com o meu canal, literalmente. Eu saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias. Essa agência, Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça. Foram 12 strikes que o canal Serginho Faotti recebeu do Podpah. Foram 100 mil reais que Ramsés o Pequeno teve que desembolsar por ser processado pelo podcast. Fora outros criadores que também tiveram problemas com eles. De um lado, mais de 23 milhões de seguidores somando todas as suas redes sociais. Uma média de mais de 60 milhões de visualizações mensais e um faturamento que só no primeiro trimestre de 2024 ultrapassou os 18 milhões de reais. Do outro lado, você tem pequenos criadores tentando crescer o seu projeto aqui na plataforma. Essa simples diferença já seria o suficiente para despertar um sentimento de raiva. As pessoas sentem como se um grupo da elite nunca pudesse ser criticado e por ter mais poder e dinheiro que os outros podem fazer o que bem entender. A proposta do YouTube e das redes sociais sempre foi oferecer meios para que todos pudessem se expressar e não seguir o que as grandes emissoras de TV faziam, onde eles ditavam o que era verdade, o que era mentira, o que era ou não informado para a população. E aparentemente, nesse caso, aquilo que a internet proporcionava de melhor não aconteceu. Tudo isso porque esses canais constantemente chamavam o Podpah de burros ou comentavam sobre trechos que repercutiam no podcast. O problema é que o Podpah cometeu aquele erro básico com suas atitudes. É tipo quando uma pessoa te chama de algum apelido e você fica puto. Aí é que os seus amigos vão pegar a pilha e começar a te zoar mesmo. Ao invés de simplesmente aceitarem a zoeira ou até mesmo zoarem de volta, eles decidiram processar ou dar strike na galera. Hoje praticamente nada mudou. Igão e Mítico tocam a sua vida tranquilamente, com milhões de reais no bolso, números assustadores de inscritos e visualizações mensais. Porém, graças a essa queda, uma boa quantidade de pessoas passou a odiar o Podpah. Esse episódio foi o suficiente para deixar uma mancha na história desse podcast, que sempre é criticado por supostamente influenciarem negativamente o jovem brasileiro. Antes de falarmos sobre o grande problema que o Flow Podcast está enfrentando esse ano, você precisa entender o caso estranho de Luva de Pedreiro. Se receba. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Não dá não, pô. O pessoal, eu não posso fazer nada. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Irã Ferreira é condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. Luva de Pedreiro vai ter que pagar 3.250.000 reais com correção e juros. A Justiça entende que o crescimento de Irã em uma de suas redes, de 285 mil para 17 milhões de seguidores, tem relação direta com a atuação de Alan como seu empresário. O Luva saiu do absoluto zero de um campinho de terra no interior da Bahia e se consagra como um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. Para muitos, a soberba fez com que esse sonho acabasse mais rápido do que o esperado. Tudo começou a dar errado na vida de Luva quando ele resolveu trocar de empresário para então fazer propaganda para casas de aposta. Alan Jesus, o seu antigo empresário, foi extremamente cancelado e até ameaçado por conta de uma suposta exploração do Luva. Todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi bem isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seus fãs a cancelarem Alan Jesus. A grande palavra dessa relação era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e o seu antigo goleiro no início desse ano. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o que, né, próprio? O que dá pra mim, dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Que ele é o melhor goleiro do mundo. Sobre o documentário, você ganhou alguma coisa? A verdade, eu não recebi nada. Aqui é onde todos os pontos se conectam. Isso porque Luva supostamente virou a cara pro seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos. Parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro companheiro que participou do começo dessa história. Luva dificilmente vai perder todos os milhões de seguidores que tem, mas a credibilidade e o carinho que muitas pessoas tinham por ele no início da carreira pode ter ido tudo por água abaixo, fora as multas milionárias que ele teve que pagar
pro antigo empresário. Algo parecido aconteceu de forma ainda mais pesada com Bia Miranda. Sabe o que é mais curioso disso tudo, rapaziada? Sabe o que vem logo depois dessa história de pronunciamento que todo mundo foi abrir? Caralho. Exatamente. Bia Miranda estava neste carro de luxo, nessa Porsche avaliada em mais de R$1,5 milhão. E como sempre, ela transforma tudo em movimentação nas redes sociais. 6 horas e 30 minutos, 20 de agosto de 2025. Essa é a data onde o fim de uma suposta influenciadora começou. Nesse momento, Bia e seu então namorado Gato Preto saíram de uma balada, supostamente embriagados, dirigindo uma Porsche em alta velocidade. A Porsche colide com o carro de um senhor que levava seu filho para a faculdade. Isso aí já seria o suficiente para entender todo o ódio que as pessoas têm contra a Bia Miranda. Mas como ainda existem mais de 5 milhões de pessoas que seguem e acompanham uma influenciadora assim? Ou, mais importante, qual é o esquema que nos últimos anos movimentou mais de 4 bilhões de reais que, segundo as investigações, pode ter financiado uma influenciadora dessas? A polícia descobriu que os investigados movimentaram, entre os anos de 2022 e 2024, cerca de 40 milhões de reais por meio de contas pessoais, para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. Meu povo, o vídeo de hoje é sobre ela, a rainha eterna dos golpes, a Bia Miranda. Logo depois da polêmica do acidente, Bia Miranda posta uma nota da advogada esclarecendo todo o caso. Aí você pensa, uma demonstração de seriedade, que ela tá levando essa história de uma forma justa, vai repensar o que fez ou deixou de fazer. Mas logo depois dessas stories, vem a publi de uma casa de apostas. É aí que a polícia começou a levantar suspeitas. Segundo a Operação Desfortuna, o esquema em que Bia Miranda, Gato Preto e outros 15 influenciadores estariam supostamente envolvidos não seria apenas uma maneira de ganhar dinheiro com a publicidade de casas de apostas, mas também estaria envolvendo movimentações ilegais, empresas de fachada, ocultação de patrimônio e valores que passam de 4 bilhões de reais. Bia e seu até então namorado foram alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver quedas que movimentaram cifras bilionárias, 50 bilhões de reais, 19 milhões de reais, 600 milhões de reais, esquemas altamente sofisticados envolvendo tráfico, influenciadores e lavagem de dinheiro. Porém, antes de chegarmos lá, você precisa entender a recente queda do Flow Podcast. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente está anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. O Ciência Sem Fim também está entrando em pausa por tempo indeterminado, pessoal. Então, dia 24 de outubro de 2025, Vênus Podcast encerrado. 6 dias depois, Sérgio Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do Flow começou muito antes que isso. Para alguns, isso representa uma satisfação enorme em ver um formato de conteúdo tão promissor que se tornou saturado. Porém, para outros, o Flow era um dos poucos espaços democráticos que realmente promovia uma troca de ideias entre os dois lados da história. Mesmo assim, o fato é que ultimamente o que era o maior podcast do Brasil, o pioneiro nesse formato, apresentou uma forte queda. 2 dos maiores podcasts do famoso guarda-chuva do Flow foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muito os reais motivos disso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas pro Flow, eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? O Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém um mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece algum imprevisto, você tá fudido para manobrar esse cargueiro. Já a concorrência vem na direção contrária. Estruturas leves, estilo um barco pirata e com sede de tomar um espaço nesse cenário dos podcasts. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que Monark tinha antigamente, que era de ser um cara mais autêntico, um cara mais escrachado, com personalidade. A crítica comum entre muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte. É um cara mais neutro, meio em cima do muro para as coisas, que tenta agradar as marcas politicamente corretas. E isso em um mundo polarizado, onde o que reina é a guerra entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado contra o outro, é como diz o ditado, o cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Agora, se a matemática financeira do Flow tá difícil de se entender, o Zera representa um dos casos mais pesados em que dinheiro esteve longe de ser um problema. PF prende influencer buzeiro em operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em 4 estados. Revelou de forma clara, segundo a Polícia Federal, a ligação entre influenciadores digitais, bets de apostas online e o tráfico internacional de drogas. Pô, vou falar uma parada pra você, mano. Se foi a PF, velho. Tem grande chance dele ficar? Tem grande chance dele ficar, velho. Quero falar daquele carro.
Olha, carro folheado a ouro. Isso é uma ostentação desgraçada, não? País onde tem gente morrendo de fome, carro folheado a ouro. Vai te catar, velho. R$19.700 é o que um trabalhador comum recebe ao longo de 12 meses árduos de trabalho, enquanto R$19.700.000 foi o valor de uma única transação que colocou Buzeira na cadeia no dia 14 de outubro. Mas será que a prisão de Buzeira foi tão satisfatória só pelo fato dele ser rico? Um menino humilde, veio da favela e venceu na vida. Qual o problema nisso? Ainda esse ano, um veleiro com 3 toneladas de coca avaliado em R$600 milhões foi apreendido. Fora isso, a Operação Narcobet apurou o envolvimento de dinheiro do tráfico com a abertura de casas de apostas e influenciadores. E você repara em duas coisas, tráfico e bets, como as duas andam lado a lado nas investigações, uma ajudando a outra. Para o esquema funcionar, para as bets girarem dinheiro, é necessário que milhares de pessoas apostem todos os dias. Esse seria o papel dos influenciadores, fazer com que as pessoas apostem. Aos poucos, os milhões de seguidores vão começando a perceber que, na verdade, o enriquecimento daquele influenciador que dizia que a favela venceu, que se mostrava fazendo doações, pode ter sido fruto da perda dessas mesmas pessoas que ele disse representar. Segundo a polícia, as cifras movimentadas passam de R$600 milhões, alguns milhões envolvendo empresas de Buzeira. A lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Porém, essa frase não pode ser dita no caso bilionário do PCC. A facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, usava mais de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados e controlava 40 fundos de investimento para lavar dinheiro. O PCC sofreu um duro golpe nesta quinta-feira. Mega operação para desarticular um esquema criminoso bilionário. Desarticular um esquema criminoso bilionário em vários setores da economia, batizada de carbono oculto. Esses foram apenas os primeiros passos. Afinal, os chefes do esquema estão todos foragidos. A quantidade de brasileiros sob as regras do PCC é tão grande que, se fosse um país, estaria entre os 30 mais populosos do mundo. Maior que Coreia do Sul, maior que Argentina, Canadá, Espanha, Portugal. Mas no dia 28 de agosto de 2025, ficou claro que a guerra contra o tráfico mudou e essa facção talvez não esperava por isso. Pelo menos R$50 bilhões que até então estavam nas mãos do crime foram tomados do dia para noite. Mas antes que você possa comemorar, eu vou te mostrar como, infelizmente, essa notícia foi muito pior do que você imagina. Nesse fatídico dia, a Operação Carbono Oculto desmembrou um esquema que usava postos de combustíveis espalhados por diversos estados e fintechs na Faria Lima para lavar cerca de R$50 bilhões para o PCC. A facção controla mais de 50% das exportações de drogas entre o Brasil e a Europa. Segundo dados até 2023, cerca de 3.000 toneladas de coca são produzidas mundialmente, com mais de 25 milhões de usuários. Não precisa nem explicar por que milhares de pessoas consideram essa uma das quedas mais satisfatórias de 2025. Mas pensa comigo, se todas essas ameaças ao PCC realmente acontecem, todos esses seus supostos apoiadores são desmascarados, a cadeia produtiva do crime começa a cair pouco a pouco. Se tudo isso acontecer, eu te pergunto, quem vai fabricar a droga que os 25 milhões de usuários consomem? Quem vai transportar as mais de 3.000 toneladas de coca que são produzidas anualmente? O que muitas pessoas temem é que essa queda da facção abra espaço para que outras ainda mais violentas tomem o seu lugar. Antes de entrarmos nos dois casos criminosos e talvez mais revoltantes desse vídeo, você precisa entender o prejuízo milionário de Reuter. Eu não viria aqui pra fazer uma promessa vazia. As pessoas vão conseguir ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Antes de deletar meu Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida. A galera vai achar que eu tô exagerando, viado. Vai achar que eu tô mentindo, não tem como. Onde eu não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Vai vir uma nova leva. Eu te dou 100% de certeza. Vocês sempre viram eu acertar. E até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é copyzinha. Eu vou deletar meu Instagram. Vai ser algo... Gigante. O que a gente vai fazer? Papo reto. Lourou! Quanto é que foi o faturamento ano passado? 2024? 7 milhões. Tá vendo, Magão? 6 bilhões de reais foi o que Reuter faturou só no ano passado. Foram muitos esquemas que fizeram ele chegar no topo. Day trade, opções binárias, sala de sinais, criptomoedas, curso, apostas, mas não contente com os milhões que ele fez em cada um desses mercados, Reuter decidiu que precisava de mais. Ele não quer mais dinheiro, ele quer dominar o último e maior esquema de toda a sua vida. Qualquer um diria que Reuter vive o auge de um império bilionário que construiu em tempo recorde. Porém, às 19 horas em ponto do dia 11 de novembro de 2025, foi a data onde o fim de um esquema com potencial bilionário começou. Nesse momento, aconteceu a última live de Reuter, seu último lançamento. Aquilo que tinha tudo para resultar em um faturamento multimilionário acabou em reclamações praticamente infinitas, dezenas de influenciadores e competidores acusando ele de golpe, de usar bots na live, de passar vergonha e no final das contas maquiar o fracasso desse seu lançamento com soberba. Reuter é aquele cara que faz o que precisa ser feito para se manter no topo e ganhar o seu dinheiro. Já confessou que ganhou milhões e milhões com apostas, com todas essas outras coisas que muitos consideram imoral. Alguns ainda vão continuar acreditando nessas promessas de dinheiro
dinheiro fácil e rápido. Porém, esse último lançamento se mostrou um tiro no pé e fez com que milhares de pessoas entendessem suas verdadeiras intenções. Dessa mesma forma, muitos também entenderam as verdadeiras intenções de Felca, e isso está colocando em risco tudo o que ele já construiu até aqui. Eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que posso. O programa não pode ser assim. Presta atenção. A Globo faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar e a adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara. Que pariu, Felca! O que você tá fazendo aí, cara? Que iam me tirar pra merda. Tá se jogando com o diabo, pô! É pior, ó. Ô Felca, cara, eu conheci você na sua casa, fui lá participar da sua live, você me tratou muito bem, você é um cara muito bacana e gente boa, então eu me permito fazer o seguinte comentário. Que lixo, hein, irmão? Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Salvar pessoas da adultização não é mais uma boa ação, e sim uma desculpa para ganhar uma fama nunca antes vista no Brasil, passar leis que censuraram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões de reais somente com dinheiro de casas de apostas em 2024. Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca, mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser tão odiado do nada? Muitas pessoas responderiam que foi por um seguinte motivo: ele ter fechado um programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta mais rápida. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastro, e assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as bets são uma merda mesmo, todo mundo concorda, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma única forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses. Somente com cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes de mercado, a emissora arrecada mais de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões em veículos digitais. Olha só que coincidência, o Felca faz questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos, atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador que promovia apostas, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, repare como Felca nunca fez essa acusação contra os peixes grandes como a Globo, pelo menos não que eu me lembre. Com essa nova participação de Felca na emissora, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais para exibir os seus comerciais justamente para essa audiência gerada por ele e pelo programa. Algumas das marcas que pagam mais caro para fazer isso e dão mais dinheiro para a Globo são justamente casas de apostas. Mesmo que indiretamente, Felca estará sustentando o esquema que tanto incriminou. Felca foi sem dúvidas o grande nome de 2025, e é justo lembrar que antes dessa sua queda, ele conseguiu uma façanha. Por mais contraditório, o seu vídeo da adultização foi o único que conseguiu colocar Ítalo Santos nessa lista de quedas mais satisfatórias do ano. A gente já tem a confirmação da prisão do influenciador Ítalo, aquele que foi denunciado no vídeo do Felca, um vídeo que viralizou e está gerando inclusive a pauta de votações sobre a adultização de crianças. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. No dia 6 de agosto de 2025, Felca resolve mostrar que o suposto império de milhões de seguidores construído por Ítalo em suas redes sociais, que todos esses 25 milhões de seguidores, que todo esse suposto sucesso era fruto de adultização. Na verdade, esses problemas foram só a ponta de um iceberg muito maior. Há meses atrás, diversas pessoas já denunciavam os conteúdos publicados por Ítalo. Porém, foi nesse exato dia que Felca se pronunciou e fechou esse caixão. 9 dias depois da adultização, Ítalo é preso por suspeita de crimes que eu nem posso comentar aqui, que nem podem ser citados de tão pesados. O caso parecia então encerrado, porém muitos se revoltaram com o fato de que esse comportamento de Ítalo foi denunciado por diversas pessoas, e só depois da viralização de Felca que algo foi feito. Um caso ainda pior que não foi completamente resolvido é o Calvo do Campari. Os policiais, se ele foi preso em flagrante, é porque pegaram ele, ou chegando nela, ou tentando segurar ela, alguma coisa assim. Começa por aí. Uma história que começou com vídeos de motivação duvidosa e frases de efeito acabou virando caso de polícia. Segundo, por que ele foi solto? Cara, Brasil, velho. Calvo do Campari, o Thiago Schutz, aquele mesmo, que vive falando de masculinidade, disciplina e como um homem deve se comportar, agora tá no centro de uma acusação gravíssima. Mas existem certos sinais que eles são bem claros, mas bem claros. E às vezes não vale a pena pagar a aposta. Há anos, Thiago Schutz passou a ser reconhecido como Calvo do Campari, justamente por protagonizar aquele vídeo onde se diz ser Red Pill, super galanteador, que bebe o seu Campari para mostrar sua superioridade perante as mulheres ou algo do tipo. O cara teve a sua reputação cancelada logo aí, mesmo assim tava tudo tranquilo, até que recentemente ele supostamente protagonizou uma das cenas mais lamentáveis desse ano. Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Thiago Schutz foi preso em flagrante no interior de São Paulo, município
tipo de salto após a namorada denunciá-lo. Denunciá-lo por motivos que eu não posso nem citar aqui no YouTube por causa das políticas, mas que você já deve bem saber qual é. Até o dia da gravação desse vídeo ele tá solto, mas submetido a medidas protetivas e respondendo a um processo judicial. A acusação é séria, a namorada fez os exames e mais de 11 marcas foram constatadas em seu corpo. Thiago, se condenado, poderá enfrentar pena conforme a lei. Dado o histórico de denúncias anteriores, a nova gravidade dos fatos, há uma forte probabilidade de que nesse momento ele já possa estar em cana, fazendo desse caso um dos mais recentes e ao mesmo tempo mais pesados entre todas essas 10 quedas mais satisfatórias da internet de 2025. Se isso faz sentido pra você, considere se tornar membro do canal e assista a parte 1 das quedas mais satisfatórias que tá aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.